Primeiro destaque desta terça-feira, a Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao deputado federal Luciano Bivar na Operação Guinhol. Os policiais estiveram na casa do deputado em Jaboatão dos Guararapes. Também são cumpridos mandados na sede do PSL em Pernambuco e em uma gráfica. Ao todo, 9 mandados foram autorizados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco após pedido do Ministério Público Estadual. O advogado de Bivar, Ademar Rigueira, disse que a ação da PF é um completo absurdo. No entanto, também informou que vai colaborar com as investigações da polícia. O líder do governo na Câmara dos Deputados, Major Vitor Hugo, disse que a operação deflagrada contra o presidente do PSL reforça as preocupações que parte da legenda tem com o próprio partido. Em entrevista ao Jornal da Manhã, ele, que se posicionou ao lado do presidente Jair Bolsonaro na crise atual da sigla, ponderou, no entanto, que o melhor seria que todos ficassem no PSL. Diga, Vera. Olha, primeiro afastar as teorias da conspiração que estão no ar desde de manhã, né? Não tem nada a ver esta operação com a briga entre o presidente Jair Bolsonaro e Luciano Bivar. O pedido da Polícia Federal para essa busca e apreensão é do dia 21 de agosto, portanto, bem anterior a esse momento atual de agudização da crise entre o presidente e os seus aliados e o presidente do PSL. A investigação do Laranjal do PSL atingindo Pernambuco, ela é de março. Veio na esteira dos casos de Minas Gerais e aí houve as denúncias de que isso também acontecia no quintal ali do presidente da sigla, Luciano Bivar. Então a investigação já vem de bastante tempo, o pedido da PF é anterior à briga e só agora o Tribunal Regional Eleitoral, portanto algo bastante aparteado, não tem nada a ver com o Sérgio Moro, não tem nada a ver com o Bolsonaro, acatou o pedido de busca e apreensão. Dito isso, esse pano de fundo do presidente do PSL, cada vez mais implicado no caso do Laranjal do PSL, fornece a justificativa que Bolsonaro e seus aliados vêm buscando para, se quiserem, sair do partido. Então, aquela justificativa de que o PSL seria um antro de corrupção, do qual o presidente e seus aliados querem se ver livres, etc., ganha um reforço com essa busca e apreensão realizada nesta segunda-feira. Ganha um reforço, mas isso é totalmente crível? Não, não é. Por 2 fatores, 3, na verdade, né? 2 já antigos e um deste fim de semana. Primeiro fator, Bolsonaro não afastou Marcelo Álvaro Antônio, implicado no mesmo Laranjal do Ministério do Turismo. Então são 2 pesos e 2 medidas, cai por aí a justificativa, mostra que é completa incoerência, que é pura desculpa. Segunda razão pela qual isso não deve ser suficiente para determinar o destino do presidente e dos seus aliados. Dinheiro. Não vai junto com quem sai do partido, nem com deputados federais, a cota do fundo partidário, a cota do tempo de TV. Então o PSL continuaria sendo um partido riquíssimo, novo rico, na verdade, sem Bolsonaro e seus aliados. Então, daí porque continua a brigaiada, continua a troca de acusações, mas ninguém diz claramente, olha, estamos saindo, estamos caindo fora. E a terceira razão também tem a ver com dinheiro, pela qual eu acho que isso não vai se resolver desta maneira. Neste fim de semana, aconteceu aqui em São Paulo um evento, a cúpula conservadora, a conferência lá dos conservadores, a versão brasileira do CEPAC, que é um evento, maior evento conservador do mundo. A franquia brasileira tem o deputado Eduardo Bolsonaro à frente e foi custeada com recursos da Fundação Índigo, que é a fundação do PSL. Portanto, por mais que haja brigas, esse dinheiro do partido, do PSL, portanto, com a anuência de alguma maneira do Luciano Bivar, está sendo usado para fomentar as bases do bolsonarismo, para fazer aí a campanha do Eduardo Bolsonaro a chanceler de fato do Brasil, candidato a embaixador em Washington e até a sucessor do pai. Então, essas são as razões pelas quais a questão da busca e apreensão até melhora o discurso do Bolsonaro, mas não deve ser fator fundamental para definir se eles saem ou não. A tendência ainda continua sendo esse grupo permanecer lá, a não ser que Bivar resolva forçar a porta e expulsar alguns desses parlamentares, como ele também ameaça. Josias. O Jair Bolsonaro enxergou nessa batida de busca e apreensão realizada pela Polícia Federal nos endereços do seu correligionário Luciano Bivar uma oportunidade a ser aproveitada. Para o Bolsonaro,
o agravamento das suspeitas que rondam o Bivar no escândalo do Laranjal serve de justa causa para que sua tropa parlamentar possa acompanhá-lo nesse desembarque suposto desembarque do PSL, sem abrir mão dos mandatos e da verba pública do fundo partidário. Esse pretexto seria ótimo, não fosse por um detalhe. No caso das candidaturas femininas laranjas do PSL, o Bolsonaro escolheu desempenhar o papel de um banana, um presidente banana. Houve um momento em que o Bolsonaro poderia ter saído desse escândalo do Laranjal tomando o caminho da moralidade. Foi quando a Polícia Federal abriu lá atrás o inquérito para apurar a suspeita de que o ministro Marcelo Álvaro Antônio, do Turismo, tinha se servido dessas candidatas laranjas para desviar verbas públicas do fundo eleitoral do PSL em Minas Gerais. O presidente já tinha exonerado lá atrás o ministro palaciano Gustavo Bebiano sob o pretexto de que ele tinha avalizado candidaturas de laranjas quando presidiu o PSL nacional. Isso durante a campanha de 2018. Era só manter a mesma linha, mas o Bolsonaro preferiu conservar o Marcelo Álvaro Antônio no Ministério do Turismo. Há 11 dias, a Polícia Federal indiciou e o Ministério Público denunciou o ministro do Turismo por falsidade ideológica, apropriação indébita e associação criminosa. Foi como se a conjuntura oferecesse para o Bolsonaro uma segunda chance de agir, mas a cabeça do ministro continua lá, equilibrando-se sobre o pescoço, e para complicar, surgiram indícios de que parte do desvio desse dinheiro das candidaturas laranjas lá de Minas Gerais pode ter sido usada para pagar despesas da campanha do próprio Bolsonaro, da campanha presidencial. O presidente tornou-se, então, esse caso se tornou não um pretexto a ser aproveitado pelo presidente, mas uma oportunidade a ser aproveitada pelos correligionários dele, que enxergam um certo cinismo nessa cobrança que agora o presidente faz de transparência no PSL. Se o comportamento do Bolsonaro e as investigações da Polícia Federal tivessem caminhado na mesma direção, o presidente poderia agora, não precisaria nem deixar o PSL, poderia emparedar o Luciano Bivar, reivindicar a chave do cofre e sairia com um reforço do discurso anticorrupção que ele tinha na campanha. Mas ele, ao oscilar entre a marcha ré e o ponto morto, no caso do ministro do Turismo, ele perdeu uma oportunidade e agora não cola mais essa coisa de representa a nova política que quer limpar o PSL. Isso é coisa de... A nova política do Bolsonaro virou uma coisa muito antiga. Não cola. O pretexto não cola. E aí, Constantino? O Luciano Bivar já era conhecido na política e o casamento, o relacionamento, o acordo entre Bolsonaro, que tinha votos, e o Luciano Bivar, que tinha uma sigla, era evidente, né? Os interesses mútuos ali. É óbvio que essa operação em si ajuda muito na narrativa de uma justa causa para esse rompimento, que no fundo tem a ver com o controle do partido e, em essência, o controle da verba de mais de 100 milhões, que pode chegar a R$500 bilhão, com o aumento do fundo, é o controle do dinheiro que está em jogo, né? Então, é verdade que isso tinha sido pedido há 3 meses, mas o timing, né, o momento do recurso ter sido analisado e finalmente aprovado para essa operação, é óbvio que pode suscitar algum tipo de suspeita, né? A turma do bolsonarismo falou em coincidência, a turma do lado do Bivar desconfia e está polvorosa com a possibilidade, porque confesso que é uma ideia temerária, né, de que haveria algum tipo de influência, né, do executivo nesse tipo de coisa. Isso seria um sintoma de antirrepublicanismo enorme. Agora, independentemente disso, a gente sabe que a briga existe e a gente sabe também que as narrativas que são impostas, elas são todas cínicas e hipócritas, de ambos os lados. Do lado do bolsonarismo, existe essa procura de colocar o seu mito acima do bem e do mal e acima das instituições, inclusive dos partidos, né? Toda investida bolsonarista é contra o Supremo Tribunal, contra o Congresso, contra a política em si e contra os partidos, que são todos umas prostitutas, umas siglas de aluguel, né? Mas na hora, como a Vera já lembrou, de usar esses recursos para fazer um convescote reacionário
que é clara campanha para o mitinho, como foi chamado o Eduardo no evento, né, já preparando um terreno de sucessão dinástica, inclusive do clã Bolsonaro, aí o dinheiro não tem problema. Na hora de manter um ministro que tem o mesmíssimo problema de acusação ali, de suspeita de laranjal e tudo mais, também a pureza ética e o horror diante do uso que querem dar ao dinheiro a turma do Bivar e companhia, isso não choca tanto e não incomoda. Então, o que vai ficando claro ao decorrer do tempo é que todo discurso um tanto purista, purificador e jacobino que foi usado em campanha pelo bolsonarismo é tão falso quanto uma nota de R$3. É um projeto de poder de médio a longo prazo com estratégia, né, muito mais estratégia talvez até do que fígado. A gente vê que há método, porque a revolta é muito seletiva. Na hora, por exemplo, que tem que demonizar os presidentes das casas do Congresso, isso é feito em rede social, em coro, em manada, né? E na hora que tem que fazer algum tipo de aceno à articulação com os outros poderes e tudo mais, o discurso muda 180 graus e fica por isso mesmo num baita cinismo. A questão do Flávio Bolsonaro com Queiroz e companhia, idem, é algo que não incomoda, enquanto que um detalhe, muitas vezes, em um opositor, como, por exemplo, ter pego financiamento legal num banco para comprar um jatinho, isso é prova de que a pessoa não serve e não pode oferecer algum tipo de concorrência política ao clã purista. Então, tudo isso vai mostrando, e essa guerra dentro aí do PSL por poder expõe as entranhas disso tudo, né? Vai mostrando que essa nova política praticada pelo bolsonarismo realmente, de novidade, tem muito pouca coisa, né? Ela em vários aspectos, parece muito aquilo que nós estamos cansados de conhecer no Brasil, né? Um grupo familiar que faz de tudo para avançar e chegar ao poder, avançar com seus tentáculos dentro do poder, controlando tudo e todos, e lá permanecer por 8, 12, 18 anos, como chegou aí a aventar a possibilidade nesse converscote reacionário a ministra Damares. Então, o PSL está em briga de morte, mas não há muita nobreza nas causas e nas intenções de nenhum dos lados, infelizmente. Diga, Vera. Eu acho que vale a pena puxar um pouco o fio, esse que o Rodrigo começou a puxar, a partir do evento do fim de semana e também de consequências da matéria do Felipe Moura Brasil na revista Cruzoé a respeito dos blogueiros de crachá, né? Essa reportagem está fomentando uma série de requerimentos aí de ambos os lados, tanto da esquerda quanto da direita, para depoimentos na CPI das fake news. Então, tem convocações aí para os chamados blogueiros de crachá. O próprio Felipe Martins, assessor especial da Presidência da República, deve ser convocado pelo PT. E do lado do PSL, a deputada Carla de Conto, né? Está fazendo também uma série de convocações para petistas. Dilma Rousseff, Franklin Martins, tem mais de 40 requerimentos de petistas para serem ouvidos também. Então, virou essa CPI uma representação parlamentar dessa polarização da política brasileira, tendo as fake news como pano de fundo. O Major Olímpio, que falou aqui com a gente ontem, eu ouvi o programa, né, eu não estava aqui, mas estava ouvindo, ele está dizendo que a CPI vai servir para expurgar os moleques que estão ao lado do presidente, se referindo um pouco aos filhos, um pouco a esses assessores mais ideológicos. Mas o fato é que a polarização PT, PSL e também a briga do PSL vão ter espaço e vão se mostrar de alguma maneira dentro dessa CPI. Os blogueiros de crachá foram ao converscote reacionário que o Rodrigo se referiu, fizeram críticas à imprensa, disseram que a imprensa quer acabar com a sua liberdade de expressão. Felipe Martins também usou o Twitter nesse sentido, quando na verdade não é disso que se trata. O que se está falando é de uma orquestração a partir do Palácio do Planalto e também com assessores pagos em gabinetes, pagos com dinheiro público, portanto, assim como foi pago com dinheiro público esse evento do fim de semana, que foi para fazer proselitismo político e defender o bolsonarismo e o filhotismo do bolsonarismo,
é disso que você está falando. É o uso desses blogueiros de crachá para fomentar aí uma campanha ostensiva e perpetrar uma perseguição a jornalistas, desafetos, ministros, etc. Agora, a CPI deverá ser o palco no qual vai se desenrolar o desdobramento dessa reportagem importante do Felipe. Constantino. Não, é bom a Vera ter lembrado disso, porque a atitude do assessor Felipe Martins, né, foi de atirar no mensageiro e falar de defender a liberdade, não vamos nos curvar, coisas dessa natureza. E a rede toda, né, justamente essa militância ou milícia virtual, que tem elos com gente do próprio governo, como foi apontado na reportagem do Felipe Moura Brasil, está falando que a CPI das fake news é uma censura, né? E está atacando, inclusive, qualquer suposto liberal que seja a favor disso. Então, é só para fazer um ponto, né, de que o liberalismo, em momento algum, defende o direito de você criar milícia com perfis fakes ou robôs para espalhar mentiras, fake news ou assassinar a reputação. Então, é muito importante ter claro aqui essas distinções, porque a gente está vendo aí uma reação da ala bolsonarista, justamente essa ala, né, mais fanática, aguerrida e tudo, que ocupa as militâncias em redes sociais, usando esses discursos em prol da liberdade de expressão e tudo mais para defender coisas que muitas vezes são crimes ou flertam ali com crime, né, e que não tem nada a ver com liberdade de expressão. Então é só para pontuar isso, porque me parece que acusaram o golpe. Me parece que realmente a reação a essa reportagem da revista Cruzoé mostrou que a turma está nervosa, está empolvorosa, né? Quem não deve não teme. Eu acho que eles estão realmente, como diria Tino para Galvão Bueno, né? Acho que sentiu o golpe ali e acho que estão preocupados com o que pode ser revelado a partir de investigações. Josias. Eu queria só aproveitar para realçar que, sem nenhuma oposição, o Jair Bolsonaro, veja o que nós estamos discutindo aqui nesse início de programa, uma crise criada pelo próprio presidente, no partido dele, e os malucos virtuais em volta, batendo palma para maluco dançar. Quer dizer, é um negócio louco que está se passando. Né? E a fatura dessa inépcia toda, ela já vem sendo cobrada. As pesquisas indicam que o Bolsonaro tem a pior avaliação já atribuída a um presidente em início de governo. Não precisava ser assim, né? Na campanha eleitoral, o Bolsonaro tinha um programa de governo sem nitidez, e o que era mais nítido no caso dele era um bordão: é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E tinha um versículo do Evangelho de João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Descobre-se agora que, embora Deus esteja em toda parte, é o demônio que controla o Palácio do Planalto quando não há uma diretriz a ser seguida. E a verdade, à luz do gabinete do Bolsonaro, não é a mesma verdade nas filas onde tem 13 milhões de desempregados procurando emprego. É incrível que o presidente consiga criar mais uma crise a partir do nada, do partido dele, que ele deveria estar consolidando para fazer um bom resultado na eleição municipal do ano que vem, até para nutrir o projeto reeleitoral dele. Mas ele consegue criar a crise do nada e, de novo, fez isso com o PSL.